Fala pessoal, Billy aqui. Eu vou mostrar para vocês hoje como vocês criam um agente de inteligência artificial no NHN passo a passo. O NHN é uma ferramenta de automações muito boa para você poder criar esses agentes, fazer qualquer tipo de automação, né? E agora eles estão muito focados nessa parte de criação de agentes. A gente consegue fazer vários tipos de agentes aqui, como atendimento, marketing, criação de conteúdo, dentre qualquer tipo de solução que você imaginar, praticamente você consegue fazer aqui. E eu vou direto ao assunto aqui, já te mostrar como você cria, beleza? Se você quer aprender mais sobre como funciona o NHN, tem vídeos aqui no canal mostrando várias etapas, como você configura, como você instala, como você usa de várias formas diferentes. Mas agora eu vou te mostrar direto ao ponto como você cria os agentes. E aqui vai ser um curso completo e gratuito que eu vou mostrar para você poder sair desse vídeo aqui já tendo uma noção completa de como funciona e como você monta o seu agente de IA, beleza? Como você vai fazer? Aqui você vai precisar primeiro criar um gatilho. O que é esse gatilho? Toda automação a gente precisa de um gatilho para ela iniciar, que é o ponto de partida, né? O que vai fazer aquela automação ser iniciada? Vai ser uma mensagem recebida no WhatsApp? Vai ser uma informação inserida num formulário? Vai ser uma hora programada? Vai ser, por exemplo, todo dia às 5 horas da tarde vai iniciar automaticamente essa automação. Vai ser um gatilho manual, ou seja, eu que vou aqui e eu quero que essa automação seja acionada quando eu apertar o botão. Isso é um gatilho, tá? Para a gente poder fazer um teste de conversação, eu vou criar esse aqui, ó, OnChat Message, que é um gatilho de mensagem, ou seja, ele cria aqui um botão de chat para eu poder inserir um comando como se fosse uma conversa. Vamos fazer um agente que vai conversar com a gente e vai fazer soluções aqui para a gente de uma forma bem prática, beleza? Depois você vai precisar, obviamente, conectar o seu agente. E aqui você vai colocar Advanced AI. Clica aqui, vem aqui, ó, AI Agent, e aqui você vai poder criar e configurar o seu agente de IA, beleza? Só que antes da gente mexer aqui, o que a gente precisa? Para a gente poder ter um agente, a gente precisa de 3 coisas. A gente precisa, tá vendo aqui, ó, que ele criou esses 3 maisinhos aqui? A gente precisa adicionar novos nós aqui. E o que é esses nós? O Chat Model é o modelo de inteligência artificial, a LLM, que vai ser utilizada nesse agente. Qual que vai ser a inteligência desse agente que ele vai usar para poder entender, raciocinar a mensagem, né, que receber aqui, ou o dado que receber aqui, e que ele vai processar, tá? Então, clicando no mais, você vai ver que tem várias LLMs que você pode usar. Você pode usar aqui a DeepSeek, que é um modelo bem recente chinês, a Gemini, que é do Google, a Grok e a Mistral, que são IAs gratuitas, a Ollama, que é da Meta, e o próprio ChatGPT da OpenAI. Vou colocar aqui, por exemplo, a Grok, só para a gente poder fazer um teste. E na Grok, eles utilizam vários modelos, tá? A Grok é uma LLM. E cada LLM tem vários modelos. Igual o ChatGPT, a gente tem aí o modelo 4.5, a gente tem o O3, o 4.0, existem vários modelos. E cada um é melhor para uma determinada função. Você quer ficar mais por dentro sobre qual melhor modelo usar? Acompanha aqui o canal, já inscreve para você poder aprender e ficar fera. Cada vídeo eu falo um pouquinho sobre cada modelo, beleza? Inclusive tem vídeo só falando de novos lançamentos aqui. Mas aqui você já consegue ver que a Grok utiliza vários modelos, inclusive de outras LLMs, ó. Como da Llama, DeepSeek, a Qwen, que é uma IA chinesa também, a Mistral, tá tudo aqui, beleza? Pronto, ó. Então agora a gente já tem um modelo de IA. A segunda coisa é a memória. A memória é opcional. A memória, como o próprio nome diz, se o seu agente de IA, ele vai ter memória para lembrar do que ele fez, o que ele está fazendo. Então imagina que numa conversa, se eu mandar uma mensagem para ele falando assim: oi, tudo bem? Meu nome é Billy, eu queria ajuda sobre tal coisa, né? Tal assunto. Aí ele vai me responder. Porém, se eu mandar outra pergunta, se ele não tiver memória, ele não vai lembrar das mensagens anteriores. Então ele não vai saber mais que eu chamo Billy e não vai saber mais do que foi conversado. Isso não fica, dependendo da solução que você for usar, não precisa de memória, porque às vezes ele vai só fazer uma solução
uma execução apenas, que é, por exemplo, gere um resumo sobre tal texto. Aí pronto, ele só resumiu ali e não precisa de memória. Agora, se ele for fazer mais coisas com essa informação, aí você vai precisar de memória. Por exemplo, resuma isso aqui para mim, ele resume. Aí depois você quer interagir com esse resumo, você quer melhorar ele. Acrescente tal informação nesse resumo, resuma ainda mais. Coloque essas notícias junto no resumo. Então, se você precisa de mais interações, é interessante você ter memória para ele poder lembrar, beleza? Principalmente questão do atendimento, né? Se você vai fazer um atendimento, você vai precisar de muita interação ali e a memória é importante. A memória você pode colocar todas essas aqui. Inclusive, o próprio NetN, ele tem uma memória dele, tá? Que ele armazena no servidor dele. Você pode usar aqui para teste, dependendo da solução. Se for muito simples, vai funcionar bem. Que é esse Window Buffer Memory aqui, beleza? Aí você pode colocar memórias mais avançadas, onde vai salvar informações no banco de dados externo, como Postgres, Redis aqui. E eu já tenho até vídeo mostrando também como fazer isso passo a passo. Assiste aqui no canal. Ó, então eu vou colocar essa Window Buffer aqui. E aqui, ó, a gente consegue configurar algumas coisas também. Deixa eu só organizar aqui. Você pode arrastar e organizar do jeito que você quiser, tá? Aqui você pode colocar quantas mensagens ele vai lembrar. Você pode colocar o tamanho da memória, digamos assim, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 20. Aí ele vai lembrar das últimas 20 mensagens que foram conversadas, interagidas com esse agente. Aí, beleza. Aqui, ó, a gente então tem o nosso modelo de A, a gente tem a memória e agora falta a tool. A tool é a ferramenta ou as ferramentas que o nosso agente vai usar. A gente pode meio que dar superpoderes pro nosso agente, vamos falar assim, tá? A gente pode dar funções a mais para ele. Do jeito que tá aqui, o agente vai funcionar. A gente pode interagir com ele, ele vai fazer perguntas, depois eu vou te mostrar aqui também na prática. Porém, ele não vai fazer nada demais do que ficar interagindo com você, respondendo suas perguntas. Agora, se você quer dar ferramentas para ele, como imagina lá uma pessoa que tá com nada na mão, você pede para ele assim, você vai perguntar informações para ele, ele vai saber te responder. Ele tem um cérebro, ele tem uma inteligência, não é artificial, mas ele tem uma inteligência, é assim que funciona aqui, né? Ele tem uma inteligência, ele vai te responder, ele tem memória, ele vai lembrar, ele tem um cérebro, né? Ele vai lembrar do que você está interagindo com ele. Porém, se você falar assim, constrói uma casa aqui para mim, vamos falar mais simples, né? Constrói uma cadeira aqui para mim. Se ele só tiver as mãos, se ele tiver só a memória dele, a mente dele ali, ele não vai saber criar, ele não vai conseguir criar, né? Saber ele vai, mas ele não vai conseguir criar. O mesmo funciona com o agente de A. Para ele fazer funções específicas, você precisa de dar ferramentas para ele. Imagina então assim, ó, você quer que o seu agente, além de fazer um atendimento, que ele marque uma reunião, ou seja, ele interage em uma agenda, ele entra lá, marca a reunião para você, tudo sozinho. Então você precisa colocar uma ferramenta para ele, que é uma tool, você clica aqui no mais, e só aqui você consegue ver que tem várias ferramentas que você pode colocar para o seu agente, como por exemplo, ele pode cadastrar leads lá no CRM, ele pode, aqui ó, Google Calendar, aí ele pode marcar eventos, aí aqui você vai ter que configurar a ferramenta para fazer o que você quiser, mas aí ele pode marcar uma reunião para você, você pode até colocar mais de uma ferramenta, tá? Ó. Por exemplo, eu posso pedir para que ele não só envie informações, mas busque informações. Você pode pedir, por exemplo, para ele buscar informações em uma planilha, tá? Então, ó, aqui ó, a gente tem o Base Row, que é um bom exemplo para isso. Aí, todas as vezes que ele precisar buscar informações na planilha, ele vai usar essas ferramentas aqui. Eu tenho os vídeos mostrando como usa essas ferramentas também, tá? Mas eu vou apagar só para você ver como ele já funciona aqui, ó. Você vem aqui em Open Chat para poder interagir com ele. Como funciona? Vou mandar aqui um oi para ele. Ó, e ele mostra o funcionamento dele aqui, onde ele executa, né, onde ele usa aqui os nós para fazer cada interação. Eu só mandei um oi e aqui ele usou então o nosso agente, ele usou o modelo de A e usou a memória, ele armazenou informações na memória. Tanto é que aqui você consegue ver. Porém, olha o que ele me respondeu. Hi there, ele me respondeu um texto aqui todo em inglês. Ele nem sabe o que ele vai fazer. Então,
essa é outra etapa que você precisa fazer para o seu agente, é o treinamento. Vou fechar aqui, ó, e você dá 2 cliques aqui. Aqui você vai colocar um treinamento para o seu agente. O que o agente é? Por exemplo, você é um agente, nem precisa pôr agente, tá? Você é um especialista em criar resumos de textos. Esses textos devem ter no máximo um parágrafo curto. Eu tô dando aqui um exemplo bem bobo, tá? Mas aqui você pode criar agente de atendimento, criar todo tipo de solução que você quiser treinar esse agente. E aí, quando tiverem as ferramentas lá, como por exemplo da agenda, né? Aí você vai instruir para ele quando é que ele vai usar a agenda. Por exemplo, vamos supor que aqui eu fiz aqui eu tô falando de resumo, né? Mas vamos supor que esse aqui eu fiz um treinamento para ele atender a pessoa. Falei com ele que ele é um especialista de atendimento para tirar dúvidas do cliente. E eu vou falar assim, ó, se o cliente quiser marcar uma reunião, use a ferramenta Calendar, que é a ferramenta do Google ali, tá? Aí ele vai saber, porque eu dei um treinamento pro agente, ele vai saber o que fazer com aquela ferramenta, tá? Então, sem esse treinamento, o que eu tô fazendo? Eu tô dando um martelo para uma pessoa que não sabe nada como construir uma cadeira, tá? Então aqui, dessa forma, eu tô instruindo, eu tô ensinando ele o que fazer com aquela ferramenta. Tô falando com ele assim, ó, esse martelo você vai pegar para bater no prego e montar ali a sua cadeira, beleza? Para você poder entender de uma forma mais simples. Ó, vou tirar aqui então, porque eu removi a ferramenta. Vamos usar esse exemplo aqui para ver o nosso agente funcionando, tá? Então eu dei um treinamento para ele aqui agora e vou mandar outra mensagem. Olá, repara que agora ele já me respondeu em português, porque o meu treinamento foi em português. Eu nem precisei falar para ele me responder em português. Ele já identificou a minha língua apenas com o olá e com o treinamento que eu dei para ele, é claro, né? Então olha só, estou aqui para ajudar, quer que eu resuma um texto para você? Ele já sugeriu que ele foi treinado para fazer. Eu nem falei aqui que eu quero resumir um texto. Ele já sabe que ele foi feito para isso, entendeu? Então ele fala, ó, deixe-me um texto e eu vou criar um resumo curto para você. Ó, vou pegar um texto qualquer aqui de um blog meu, tá? Vou colocar aqui esse aqui, ó. Vou pegar esse texto completo aqui, beleza? Vou copiar ele e eu vou jogar ele aqui, ó. Joguei o texto completo, ó, grandão aqui, tá vendo? Vou mandar pro meu agente e ele já resumiu para mim. Ó, inteligência artificial está transformando no mercado, tal, e aqui é um texto curto do jeito que eu pedi, tá vendo? Então aqui eu tenho um agente que faz um resumo para mim. E aqui eu posso ir muito além disso aqui, porque eu simplesmente estou usando dentro da ferramenta do NHN. Mas agora você precisa mandar isso aqui para algum lugar, né? Então se você quer, por exemplo, que todas as vezes que você jogar um texto de resumo numa interface, né? O que é essa interface? Pode ser no e-mail, pode ser uma planilha, um WhatsApp, pode ser até uma interface desenvolvida por você, por um site, né? Um SaaS, tá? E aí, lá dentro, onde você inseriu o texto, por exemplo, vou supor que é uma planilha. Aí eu vou colocar aqui um gatilho que é uma planilha, o Google Sheets, por exemplo, ó. Google Sheets, aí aqui a gente tem os triggers. Aqui, por exemplo, ó, all wrong edit, ou seja, quando uma informação foi inserida na minha planilha. Então aqui eu criei a base, um gatilho de onde a informação vai inserida. Então lá na planilha eu vou colocar 2 campos. Eu coloco um campo do texto que eu quero que ela resuma e depois um campo onde a própria IA vai salvar o texto resumido. Então aqui eu só tenho a parte onde eu vou mandar o texto. Aí depois que a IA processar a tarefa que ela foi treinada para fazer, o meu agente ele tem que salvar isso lá na planilha de volta. Vou colocar aqui, por exemplo, então create spreadsheet aqui, que é para poder salvar uma informação lá. E aqui eu tenho uma automação muito simples utilizando inteligência artificial. É um agente treinado para fazer uma tarefa específica. E essa é a base para você poder montar ponta a ponta um agente de IA. É lógico que você tem que conectar suas credenciais, né, suas ferramentas lá da sua conta aqui do Google Sheets, a sua conta da inteligência artificial e as outras que você for utilizar caso você for usar outras ferramentas. Mas tudo isso, essas configurações, como funcionam essas soluções com muito mais detalhes, eu mostro aqui nas minhas formações. Eu tenho o Auto IA Start, que é para
iniciantes, para quem não tem conhecimento nenhum, para poder iniciar nesse mercado. E eu tenho o AutoAI Expert, que é para quem quer se especializar e montar todas as soluções que você vê aqui no canal. Soluções mais completas do mercado, como agentes de atendimento completos, com integrações com as melhores ferramentas, criação de conteúdo, blog e muito mais. Clica aqui nos links aí embaixo para você poder conhecer mais. Lá tem os vídeos mostrando por dentro da plataforma e tudo que você vai ter acesso. E se você teve qualquer dúvida sobre agentes de IA, deixa aqui nos comentários que eu vou ajudar o máximo que eu puder e responder todo mundo. Até o próximo vídeo.